Olá pessoal, nessa aula iremos falar sobre os fatos do crescimento econômico e especificamente iremos tratar do fato 1, fatos estes que estão descritos lá no livro do Jones, Teoria do Crescimento Econômico. Então, o fato primeiro, né, ele diz o seguinte, que há uma variação muito grande entre as rendas per capita das economias. Os países mais pobres têm renda per capita que são inferiores a 5% da renda per capita dos Estados Unidos. Tá? Então, olha só, nós temos uma tabela aqui, o quadro 1.1, que ele traz algumas estatísticas do crescimento econômico lá para a década de 90. Então nós temos aqui primeiramente alguns países que são intitulados como sendo países ricos e logo abaixo temos alguns países que eram, pelo menos naquela época, intitulados como países pobres, tá? Então nós temos aqui os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, França e Reino Unido. Estes são os países ricos. Os países pobres, a China, a Índia, Zimbábue e a Uganda. O que nós vamos analisar nessa tabela? Olha só, primeiramente nós temos o PIB per capita na primeira coluna e na segunda coluna nós temos o PIB por trabalhador. Qual é a diferença entre ambos? O PIB per capita é calculado da seguinte maneira: pegamos a renda nacional, o PIB nacional, e dividimos por todas as pessoas que estão residindo, morando naquele país, naquele período, tá? Ou seja, pegamos o PIB e dividimos por toda a população. Já o PIB por trabalhador, ele é o PIB total dividido apenas pelas pessoas que estão trabalhando de maneira formal, ou seja, é a chamada população economicamente ativa, tá? Se nós pegarmos e dividirmos o valor do PIB por trabalhador pelo PIB per capita, nós teremos aqui a razão que vai equivaler a aproximadamente 2, valores arredondados, tá? Com exceção da Índia, que tivemos uma razão igual a 3, todos os demais países, tanto os primeiros 5 países que são os países ricos, como 4 desses últimos países aqui, aliás 3, né? São 4 países pobres, nós temos 3, nós temos que a razão ela é exatamente igual e ela é o número 2, ou seja, isso equivale a dizer que aproximadamente 50% da população nacional, tanto dos países ricos como dos países pobres, em média, é certo dizer que a metade da população está trabalhando. Aproximadamente 50% da população está trabalhando. Agora é interessante a gente voltar à tabela e analisar isso aqui, ó. Taxa de participação da mão de obra em 1990. Nós temos que naquele ano de 1990, olha só, a taxa de participação da mão de obra nos Estados Unidos em relação ao PIB daquele país era de 49%, da Alemanha Ocidental também, do Japão 63%, da França 46% e do Reino Unido 49%. Ou seja, com exceção do Japão, que está com um valor um pouquinho acima, todos os demais países têm uma taxa de participação da mão de obra no PIB muito parecida e ela também é muito próxima a 50%. Agora vamos analisar os países pobres. Nós temos ali a China de 60%. A Índia de 39%, já a Zimbábue, que é o país, um país muito pobre, se a gente for olhar na última coluna lá, olha, anos necessários para duplicar o PIB, nós temos aí, ó, 281 anos, tá? Então, com exceção do Zimbábue e da Uganda, nós temos que... Aliás, perdão, com exceção não, esses dois países também têm uma taxa de participação na mão de obra muito próximo a 50%. Gente, isso significa dizer que, em média, observando tanto os países ricos como os países pobres, significa dizer que 50% do PIB é derivado do trabalho, tá? Advém do rendimento do trabalho, da população trabalhadora. Significa que se o trabalho continua aumentando, o emprego continua aumentando, ele tende a aumentar o valor interno bruto, PIB, do país. Ele tende a aumentar a renda nacional. Agora, outro fator interessante, isso aqui, ó, taxa média anual de crescimento. Isso observado entre as décadas de 1960 até 1990. Tá? Qual foi a taxa média anual para este período e para esse país? Nós temos que os Estados Unidos cresceu
em média 1,4% ao ano, a Alemanha Ocidental 2,5%, já o Japão cresceu 5%, França 2,7%, Reino Unido 2,0%, ou seja, com exceção do Japão, todos os demais países têm uma taxa média de crescimento anual também próxima a 2%. São todos eles países ricos e têm um comportamento homogêneo no que diz respeito à taxa média anual de crescimento desses países, tá? E quanto aos países pobres? Olha só, gente, eles também crescem em média 10%, tá? Uma coisa interessante a citar aqui, só para adiantar, e que no livro do Jones também fala, é que a posição de um país a nível internacional, posição econômica, posição hegemônica, ela não é, digamos assim, absoluta. Ela pode mudar ao longo do tempo. Ou seja, pode ser que um país pobre ele se torne no futuro um país rico. E de fato ocorreu. Por exemplo, nós temos a China, que em 1990 era tido como um país pobre, de acordo com os dados estatísticos mostrados aqui nessa tabela. E hoje é a segunda maior potência do mundo. E olha só, a taxa de participação da mão de obra na China, olha só que interessante, é de 60%. Ela é muito maior que em relação aos demais países pobres. E ainda assim ela é maior que a taxa de participação de muitos países ricos, com exceção do Japão. E o que aconteceu com a China, que era um país pobre, em 1990? Hoje está em segundo lugar em relação à posição econômica de todos os países. Tá? É um país, digamos assim, praticamente hegemônico. Está em segundo lugar, segunda maior economia do mundo. Isso é uma evidência, mais uma evidência clara de que quanto mais se trabalha, mais riqueza se acumula. A taxa de participação na mão de obra deles foi de 60%. Logo, em quanto tempo a China levaria para duplicar o seu PIB? O menor dos períodos aqui para a tabela dos países pobres, de apenas 29 anos. E ainda assim um período menor que de alguns países ricos, como o Reino Unido, apenas como o Reino Unido aqui. Então, vamos lá. Qual das colunas deveríamos utilizar para comparar níveis de desenvolvimento? Nós temos a primeira coluna, que trata do PIB per capita, e a segunda coluna do PIB por trabalhador, tá? Então, olha só, a resposta está na pergunta que estamos fazendo. Olha só, talvez o PIB per capita seja uma medida de bem-estar mais geral, porque nos permite dizer qual o montante de produto disponível, produto é renda, tá gente, por pessoa, para ser consumido, investido ou empregado de alguma maneira. Por outro lado, o PIB por trabalhador, que está lá na segunda coluna, nos diz mais a respeito da produtividade por mão de obra. Significa maior PIB por trabalhador, significa o maior produto por trabalhador, aumenta a produtividade, tá? A produtividade é produto por unidade, é quanto nós estamos conseguindo extrair daquele fator de produção. Nesse caso, o fator de produção é o trabalho. Também é possível argumentar que o PIB por trabalhador é uma medida de bem-estar. O livro do Jones ele emprega com frequência a expressão renda per capita como medida genérica de bem-estar, mesmo falando em PIB por trabalhador. E olha só, esse quadro que acabamos de analisar, o quadro 1.1, o que ele informa? Que os aspectos chaves do desenvolvimento econômico fala assim, quanto maior o esforço feito pela economia para a produção, tanto mais produto estará disponível. Esforço, nesse contexto, corresponde à taxa de participação da força de trabalho. Em síntese, sabe o que significa? Quanto mais se trabalha, mais dinheiro, mais renda se acumula. Isso tende a aumentar a renda nacional. Foi o que mostrou estatisticamente naquela tabela ali, aquele valor da China. Tá? 60% do PIB corresponde à taxa de participação da mão de obra. A mão de obra, toda a renda gerada pela mão de obra na China em 1990, ela corresponde 60% do PIB para aquele país, para aquele ano em questão. E o país, então, levaria apenas 29 anos para duplicar o seu PIB, ou seja, muito investimento realizado em mão de obra.
Qual a proporção da população mundial que vive nesse patamar da pobreza? E aí nós temos uma figura que vai responder essa pergunta por meio de um gráfico que relaciona a população mundial em termos de PIB por trabalhador. Olha só, na coluna horizontal nós temos o PIB por trabalhador em relação ao PIB por trabalhador dos Estados Unidos. Tá? Então nós saímos aqui de uma escala de 0 até 1. 0% até 100%, tá? E aí na coluna vertical nós temos a porcentagem, o percentual da população mundial, ou seja, que sai de 0 até 100%, que significa toda a população mundial. Interessante observar que a gente tem aqui, ó, que em torno, para a década de, olha aqui, isso aqui para o ano de 1988, tá? Aproximadamente 60% da população mundial ela tinha aí um PIB por trabalhador que estaria ali, ó, entre 10% a 20%, ali mais ou menos próximo a 15% do PIB por trabalhador dos Estados Unidos. Olha só para vocês terem uma ideia, a quantidade de pessoas nesse mundo vivendo com tão pouco dinheiro. Isso mostra o quê? Concentração de renda, tá? Em 1988, cerca de metade da população mundial vivia em países com menos de 10% do PIB por trabalhador dos Estados Unidos, e a maioria dessas pessoas viviam em apenas 2 países. A China, naquela época um país pobre, hoje já não é mais pobre, é rico, né? Com mais de 1/5 da população mundial, tinha um PIB por trabalhador de menos de 15 avos daquele observado nos Estados Unidos. E a China, com 1/6 da população mundial, tinha um PIB por trabalhador de menos de 1/10 daquele dos Estados Unidos. E juntos esses países respondem a cerca de 40% da população mundial. É muita gente vivendo com pouco dinheiro.